Olá, boa noite para vocês. Vamos para mais uma live nessa sexta-feira. E eu não sei vocês, mas eu ando muito preocupada mesmo e tenho visto os dados assustadores, né? Sempre as notícias que a gente recebe, vê, lê, pesquisa, quer se informar cada vez melhor e fica meio perplexa com o que a gente está vendo, né? Tô vendo outras pessoas entrando aqui, Vandinha, Clabinha, oi querida, tudo bem? E eu fico assim muito impressionada com os números. Eu acredito que vocês também, né? Hoje um número terrível de 521 mortos em São Paulo, né? Os dados impressionam. Uma em cada 3 minutos morre uma pessoa. Saiu esse dado também. E é algo que é assustador, né? E a gente vê que a vacina não chega, aqui no Rio de Janeiro foi suspenso, né? Só tem até 78 anos, não tem ainda. E a gente fica aqui refém da vacina. A gente sabe que o ficar em casa e não aglomerar não é que vai resolver o problema, mas vai desafogar os hospitais que estão entrando em colapso, o sistema de saúde. Então, essa é o grande desafio das pessoas entenderem que a gente tem que ficar recolhido nesse momento para poder dar uma chance para as pessoas que estão nos hospitais serem atendidas, uma chance para os médicos, uma chance para os enfermeiros, enfim, para toda essa estrutura hospitalar que está entrando em colapso. Bem, aqui eu estou vendo aqui, Belo Horizonte está em pânico, que uma pessoa escreveu aqui, que está assistindo, em oração pelo Brasil, é isso mesmo, outra aqui dizendo extremamente angustiada, mas é isso, eu não sei, eu rezo todo dia muito agora, entra no terço para que melhore. Tá? Aqui estão me pedindo para não entrar na vibração, não é isso, sabe? Não é entrar na vibração, a gente tem que estar mais bem consciente, sabe? De que a gente tem que fazer a nossa parte. Bom, para conversar com a gente hoje, eu trouxe um cara fantástico. José Eduardo Levi, biólogo, virologista, responsável pelo desenvolvimento do laboratório DASA, um dos maiores, talvez, acho que é o maior da América Latina. E ele tem 170 trabalhos publicados em revistas científicas. Ele foi a pessoa que descobriu o vírus, a mudança, a variante de Londres no Brasil e também identificou a nova variante em Manaus. Então é um cara muito antenado, super competente. E uma das coisas que eu quero perguntar para ele hoje também é que está saindo agora que tem outras cepas, outras variantes também, além da de Manaus, aqui a de Londres. Então vamos tentar conversar com ele. Agora eu digo tentar porque a gente sabe que essa entrada aqui na live é sempre um pouquinho complicada. Bom, boa noite. Boa noite. Desculpa Tudo o bem, probleminha. Levi? Boa noite, Márcia. Tudo bem? E Tudo bem. vocês? Tudo bem. Ô, Levi, eu estava falando aqui que a gente fica ouvindo essas notícias e são muito assustadoras, né? Hoje teve 521 mortos em São Paulo. Pois a gente tem que... Nós também estamos assustados, para falar a verdade, embora a gente tenha que ser mais frio, né? Mas eu estou muito preocupado e minha família sabe disso. Quando começou essa história agora com a variante P1, eu tive uma sensação assim... há um ano e vários dias que eu estou nessa luta, acordar de manhã até de noite falando de Covid sem parar. Por um lado, tem sido super excitante como virologista, mas por outro lado, uma tragédia que eu vivo como todas as pessoas que estão aqui ouvindo e todas as pessoas do mundo, na verdade. Mas quando começou essa coisa das variantes, eu tive Ó, a sensação de que começou tudo outra vez. Então a gente estava naquela já na expectativa das vacinas, algumas pessoas que eu conheço tomando vacina e foi meio uma ducha de água fria, para falar a verdade, quando aconteceu isso, deu uma queda assim na energia mesmo, mas vamos lá, a gente tem que ir em frente, enfrentar, fazer todo o possível para que seja sempre minimizado os danos, né? agora, Levi, eu falei aqui que você identificou a variante de Londres, né? Como é que Sim, foi isso? Você conseguiu identificar essa e também a de Manaus, né? né, a variante de Londres,
aconteceu da seguinte forma. Quando a gente, no fim do ano, em dezembro, a gente lançou um teste no laboratório DASA que é feito com a saliva. E é um PCR também, um teste muito parecido com o do suave, mas por causa da comodidade é feito com a saliva. E aí, esse teste, por características dele mesmo, ele dá um sinal diferente para quem conhece o teste na presença da variante inglesa. Eu tinha lido o trabalho dos ingleses dia 24 de dezembro, no Natal, falando o que estava acontecendo lá e como é que eles identificaram a variante. Quando eu li, eu falei, ué, mas eu estou usando a mesma coisa que eles, deixa eu dar uma olhada se a gente já tem algum sinal aqui no nos nossos resultados. A gente tinha poucos, tinha feito menos de 2.000 testes. E fiquei muito surpreso lá quando a minha colaboradora falou: oh, nós temos 2 casos assim. Eu peguei o telefone, liguei para pacientes, eram 2 pacientes de São Paulo. A primeira paciente eu logo perguntei: você veio do Reino Unido ou tem recebeu alguém do Reino Unido? Ela falou: sim, tem um casal do Reino Unido aqui na minha casa e ela está doente e eu também. Aí eu tive muita convicção de que era. O outro cara eu não consegui contactar naquele momento. E aí a gente correu para fazer a prova definitiva, que é assim o chamado sequenciamento. Saiu dia 30 de dezembro esse sequenciamento, e aí a gente anunciou, foi os 2 primeiros casos na América Latina. O outro caso também depois confirmou, era um sujeito que inclusive morava em Londres, tinha vindo passar o Natal e Ano Novo aqui. E aí a gente continuou seguindo, né? E viu que já, depois desses casos, começaram a ter casos de pessoas que não tinham nada a ver com Londres, nem com a Inglaterra, nem tinham viajado, nem recebido ninguém, que é quando o vírus, a gente percebeu, infelizmente, que ele se tornou autóctone, ou seja, já começou a transmitir aqui em solo brasileiro. Quer dizer que 2 pessoas fazem quer dizer, fazem esse estrago, vamos dizer assim. 2 que a gente detectou, né? É. Provavelmente o outro, por exemplo, que na época, se elas tivessem feito o teste de swab, eu não teria sabido como saber que era a variante inglesa. Foi meio uma coincidência. Depois acabaria aparecendo, porque outras pessoas identificariam, né? E a gente vem seguindo. Agora temos mais de 600 casos da variante inglesa. Nossa, mãe. E a questão toda de Manaus, como é que foi? Então, Manaus não foi. Manaus é uma história chata para a gente, como virologista e brasileiro, porque a gente sabe que para você conseguir identificar essas variantes, a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de vigilância genômica, ou seja, pegar os casos novos de forma aleatória e ver como é que está esse vírus que está nas pessoas. Então, quem tem feito isso muito bem é o próprio Reino Unido, tanto é que eles identificaram essa variante que estava espalhando por lá. Mas o Brasil, a gente não tem conseguido fazer isso. Quem contou para o Brasil que existia essa variante do Amazonas foram os japoneses. Teve uma família de 4 pessoas que saiu de Manaus e foi para o Japão. E quando chegou no Japão, eles fizeram o PCR lá no aeroporto. Deu positivo. E aí o Japão sequenciou essas amostras e viu que tinha características muito diferentes. E avisou imediatamente os virologistas brasileiros: olha, a gente achou isso aqui, ninguém tinha visto isso antes no mundo. E aí os cientistas de Manaus começaram a fazer, com base nessa informação, a testar e viram que não só tinha lá, mas que nasceu lá e que estava dominando lá. E aí foi que se fez a associação com o número de casos gigantesco em Manaus, que era o último lugar no mundo que se esperava uma segunda ou uma terceira onda, foi Manaus, porque Manaus teve a primeira onda mais forte do mundo. Chegaram a ter 70% das pessoas com anticorpos, ou seja, 70% das pessoas tinham tido Covid. Então estava todo mundo falando, bom, lá é que não vai ter mais. E de repente veio com tudo lá. E aí se entendeu a causa, é essa variante aí chamada P1. O que nós fizemos agora, semana passada, foi o primeiro dado que a gente divulgou, que 80% dos nossos pacientes de São Paulo tem P1 também. Então esse Nossa. dado foi assustador para nós também. E essa P1 é muito violenta, né? Ela espalha muito rápido, muito rápido. Tanto é que a gente sabe que ela se originou, ela nasceu em Manaus em novembro. E ela explodiu em Manaus e de dezembro para janeiro, e agora ela já é mais prevalente aqui. Tanto é que a variante inglesa, que a gente vinha acompanhando, ela está sumindo, porque a variante de Manaus está tomando conta. Além dela ser mais transmissível, isso todas são, Manaus, a variante inglesa e a variante da África do Sul, ela tem uma segunda característica ruim para nós. Ela tem ela capacidade de escapar da resposta imune, escapar da defesa do corpo produzida por uma primeira infecção. Então, essa é a explicação de também por que teve tanto caso em Manaus. Porque o vírus da P1, ele ignora se a pessoa teve ou não teve Covid anteriormente, ele é igualmente capaz de infectar, que foi o que me deixou muito consternado também. Quer dizer, a pessoa teve, achou que estava
segura, mas não está, porque pode ser reinfectada por essa variante de Manaus. Exatamente. Essa informação é a informação mais negativa, assim, a sensação mais negativa que eu tive. E isso, assim, a gente não tem dados ainda que a variante seja mais agressiva, como você falou, ou seja, que ela leve à morte, ou que na verdade, a gente ainda não sabe distinguir se o que a gente está vendo é simplesmente porque tem muito caso, então estamos vendo muito de tudo, ou se ela, de fato, uma pessoa infectada, quando chega no hospital com essa variante, tem um curso de doença diferente. Isso não está provado ainda. Mas a velocidade da transmissão é maior, né? É maior, sem dúvida nenhuma. É a maior. E esse agora eu estava lendo hoje que tem novas variantes que não é a P1 nem P2. O que é isso que está acontecendo? Assim, uma coisa, a gente, o público em geral, e mesmo fora desse ambiente da pessoal que estuda a Covid, os virologistas, a gente nunca divulgou isso, mas nós temos mais de 1.000 variantes de Covid. Isso não quer dizer nada por si só. Qualquer vírus que a gente estudar com uma lupa, como a gente está estudando Covid, a gente vai achar um monte de variantes. Variante por si só não tem nenhuma conotação negativa, assim como mutações também não tem uma conotação mais perigosa, embora a gente nem use esse termo assim, na ficção científica, mutação. Mas não, é absolutamente natural para os vírus e para vários seres vivos, eles mutam, é normal. Só que essas três variantes que a gente está discutindo são variantes que receberam um título mais chique, que chama Variants of Concern, variantes de preocupação, mais chique e mais negativo. São as três primeiras que tiveram alguma característica biológica diferente de todas as outras 997, que é essa questão muito clara que elas são mais transmissíveis, não há dúvida quanto a isso. O que acontece é que quando você tem muitos casos acontecendo num lugar, os vírus que são diferentes, tem pequenas diferenças entre si, é todo mundo SARS-CoV-2, todo mundo COVID, eles competem. E aí você tem uma espécie de seleção natural, onde aqueles que são mais aptos a infectar, por exemplo, produzem cargas virais maiores, né, que na mucosa da pessoa tem mais vírus, eles vão prevalecendo. Então você vai tendo um mecanismo de evolução para características que são vantajosas para o vírus. E não necessariamente, mas muitas vezes desvantajosas para nós. Ou seja, ele vai espalhar com muito mais rapidez, é uma característica vantajosa para ele, ruim para nós. Pois é, mas eu fiquei espantada porque hoje saiu como uma grande notícia isso. É porque o que acontece, por exemplo, tem uma variante na Califórnia que ainda não recebeu essa alcunha de variante de preocupação, mas eles já estão vendo esse mesmo tipo de comportamento, que é a variante começar a dominar e se tornar a variante predominante. Não por acaso, onde está acontecendo isso? Em lugares que tem um número de casos grandes. Califórnia, tem duas variantes em Nova York sendo estudadas, que também os cientistas lá anunciaram, a saúde pública de lá negou nesse momento, não está claro ainda. Mas então são essas as principais, essas duas de Nova York, essas três que a gente já comentou, a da Califórnia, por enquanto é isso que temos no cenário. A preocupação, Márcia, da gente é os filhotes da P1, quer dizer, como a P1 está espalhando pra caramba aqui no Brasil, a chance de terem novas mutações que vão tornando ela ainda mais capaz de transmitir ou mudando as características dela é muito alta. Porque o fato é esse, variante não fura a máscara. Pode ser a variante que for. Se tiver todo mundo de máscara, observando o distanciamento, etc., ela vai desaparecer, a gente nem vai saber que ela existe. Então a variante é ruim? É. Mas ela precisa achar um ambiente favorável para espalhar, que foi o Brasil de fim de ano aí, tudo que aconteceu que a gente sabe. Festas clandestinas, né? As pessoas não têm a menor noção, andam sem máscara e tem muita gente fazendo isso e é uma coisa inacreditável, né? Inclusive porque o Não, perfil mudou, né? Das pessoas que estão internadas em CTI, né? Tá muito mais jovem, tá muito abaixo de 50 anos. Antigamente era 80, 90, né? 70, né, sem Levi? dúvida, sem dúvida. E não só assim festas clandestinas, mas reuniões familiares mesmo. Então, como eu tive alguns contatos com pacientes, me chamou a atenção, porque antes era assim: teve um jantar, uma festa, o pessoal não usou máscara, 3 pessoas ficaram infectadas de uma festa de 30. Com essas variantes, 29 de 30 pegam, entendeu? Então foi muito comum, quando eu fazia esse Nossa. contato, o pessoal falava: doutor, todo mundo pegou na casa que eu estava passando ano novo. Todo mundo pegou, entendeu? Minha avó pegou, minha mãe pegou, meu filho pegou e aí espalhou para todo mundo. Então, ali eu já percebi na prática mesmo que o negócio era bravo.
E vem cá, Levi, e as vacinas em relação a essas variantes? O que, que a gente pode esperar? Porque aqui a gente tem, basicamente, AstraZeneca e Coronavac, né? Estou vendo hoje também, Basicamente está dando não. a notícia. Hã? Unicamente, né? Basicamente não. Unicamente, Só não, porque tem. eu vi agora, eu estava lendo agora que o governo está assinando com o Sputnik também, né? Sim. E a Mas gente não está não tem aqui, a né? Pfizer ainda, né? Nem a Moderna. Os dados que é o que é a pergunta que todo mundo, né, quer fazer, se a vacina vai proteger contra as variantes. A gente não tem essa informação segura de nenhuma parte. Tem dados. Os dados são muito de laboratório ainda, tá? Então, tem dados. Como é que é esse teste no laboratório? Tira o sangue de alguém que tomou a vacina, fez as 2 doses direitinho, e no laboratório a gente pega o vírus, que eu pego do nariz de uma pessoa que eu sei que tem P1, por exemplo, e jogo para infectar uma célula. E jogo o sangue da pessoa que tem os anticorpos. Se ele proteger, eu sei que é bom isso, porque ele está evitando que o vírus lá dentro da cultura de células infecte. Se ele não proteger, que a gente chama neutralizar, né, a palavra que a gente usa, então é um mau sinal. A gente tem dados gerados em vários laboratórios mostrando que para a variante sul-africana, todas as vacinas têm uma perda de eficácia. Ela não é 0 ou 100, elas vão funcionar, mas menos. Então, qual é o efeito disso? Que você tem que ter mais gente vacinada para ter esse fato de que você reduz mesmo a circulação do vírus. Se for pouca gente, como a eficácia é reduzida, é ruim. As nossas vacinas, a AstraZeneca particularmente, foi muito mal com a variante sul-africana. E a variante sul-africana é bem parecida com a variante do Amazonas, bem diferente da inglesa. Então a gente tem medo sim de que a variante P1 possa reduzir a eficácia das vacinas que a gente tem aqui. Com a Coronavac não sabemos ainda, não tem nenhum dado. O diretor do Butantan falou, mas os dados não foram apresentados ainda de que a Coronavac se comportou bem. De qualquer forma, é muito provável que todas as vacinas reduzam ou eliminem o risco de morrer por Covid, que é o mais importante. Que é o Então, mais mesmo com importante. P1, se você está vacinado, você não vai morrer. Você vai ter doença, pode transmitir para outra pessoa, vai ter uma doença, mas você não vai ter os quadros mais graves. Então, a mensagem é: vamos vacinar todo mundo o mais rápido possível para diminuir a circulação dessas variantes o máximo que a gente puder e principalmente a possibilidade de emergirem as filhotes de P1, que é o maior perigo que a gente. Quer dizer, o perigo já está aqui, mas pode ser ainda pior. Olha, eu fico muito impressionada quando você fala dos filhotes do P1, quer dizer, a gente tem que entender que tem que ficar protegido, né, mais em casa, para evitar essa transmissão, porque senão vai uma progressão quase que geométrica, é isso, Levi? É progressão geométrica mesmo, porque um vírus que infecte uma pessoa, ele pode. A gente tem visto, olha, eu trabalho com virologia há 30 anos. Então, e com diferentes vírus, vários vírus, transmitidos pelo sangue, transmitidos por sexo e tal. O vírus que eu me deparei que produz as maiores cargas virais é o tal do corona, esse que a gente está trabalhando agora. Então, tem pessoas que a gente pega lá no laboratório, o teste, que tem facilmente bilhão de cópias de vírus na mucosa. Então, essa pessoa era capaz de espalhar o vírus com um espirrinho para muita gente que estiver próxima, sem máscara, obviamente, né? E aí, cada pessoa vai começar a fabricar seus vírus também. Então, eu não me lembro bem agora qual foi o comentário, por que eu entrei nisso, mas assim, a capacidade de produção desse vírus é muito grande. Principalmente essas variantes, já está demonstrado que elas causam cargas virais maiores, porque elas infectam mais uma área maior, um maior número de células, e com isso as pessoas são mais transmissíveis mesmo. Você que trabalha com esses vírus, você trabalha com vírus vivo, né? Sim, a gente trabalha com vírus vivo, assim, a maior parte do tempo a gente inativa ele para continuar o trabalho, mas tem momentos que esse ensaio, por exemplo, tem que ser com vírus vivo. Esse ensaio que eu falei de teste de neutralização é sempre com vírus vivo. E aí você tem que estar super ultra protegido, né? Só pode ser feito, trabalhar com vírus de transmissão respiratória, não só o corona, o sarampo e outros, tem que ser num ambiente que a gente chama de P3, que é um laboratório, não chega a ser assim aquele de ficção científica mesmo, que a gente vê nos filmes, mas que tem muito poucos lugares no Brasil disponíveis. O teste todo tem que ser feito lá dentro, todo paramentado e tal. Acima desse a gente tem o que é a segurança máxima, que é o P4. Esse vem o teu oxigênio é independente, é roupa de astronauta mesmo, para se tirar, você tem que se desinfectar inteiro e tal. São para vírus ainda mais transmissíveis do que esse,
como o ebola, por exemplo, que precisa ser lidado dentro de um ambiente como esse. Quer dizer, e o Brasil está preparado para poder produzir em larga escala as vacinas? Sim, a gente está preparado, a resposta é sim e não. Temos muita experiência de produção de vacina nas duas instituições públicas aí, Butantan e Fiocruz, produzem vacinas há quantos anos, né? Muitas vacinas. Por exemplo, febre amarela, veja, não é a primeira pandemia que eu estou vivendo como virologista. Eu vi, quando eu era bem jovem, a epidemia de HIV, depois de Zika e quase pandemia de febre amarela e agora do corona. A febre amarela só não aconteceu uma tragédia, uma catástrofe aqui em São Paulo, porque nós tínhamos vacina produzida pela Fiocruz, a vacina da febre amarela, né? Eu não me lembro se o Butantan também produz. Mas, enfim, existe estrutura. O Butantan está fazendo a vacina da dengue, vacinas modernas são produzidas nas duas plantas. Mas o que nós não tínhamos, e por isso que nós somos dependentes, é o insumo para fazer essas vacinas. Então, agora, eu espero que a gente esteja capacitado a partir do segundo semestre para produzir vários tipos de vacinas diferentes, com esse tipo de tecnologias mais modernas que a gente tem que absorver dos produtores aí. O que são os insumos, Levi, que a gente ouve falar tanto? São os insumos, a gente tem que receber os insumos. Não tem nenhum mistério. O que é o insumo? O insumo é o componente principal da vacina. Então, o que é a componente principal da vacina Coronavac? É o vírus corona inativado. Então, ele passa por um tratamento, por exemplo, com formaldeído, que é um formol, né? Igual, acho que as mulheres usam no cabelo, formol, né? Tem aquele fazer chapinha e tal. Aquilo, se você colocar o vírus, então você cresce, cresce, cresce o vírus em cultura, você tem lá zilhões de partículas virais. Você mistura aquilo com formaldeído, por exemplo, aquele vírus morreu. Mas ele morreu, mas ele continua direitinho. Se você olhar no microscópio, ele está lá, mas a gente sabe que ele não consegue mais, ele está morto. Esse é o vírus que vai ser injetado. Claro que depois ele é todo lavado para você não provocar reação na pessoa, misturado com algumas preservantes, algumas coisinhas, e vai para a ampola para ser injetado. A vacina da AstraZeneca já é um pouco mais complexo. É um outro vírus chamado adenovírus, que se coloca um pedacinho do corona, só um pedacinho. E aí é o mesmo processo também. Você cresce bastante esse vírus e é isso que a gente precisa receber. Um potão de adenovírus, no caso, não é inativado, ele é só atenuado, ou seja, você tem uma pequena replicação daquele. Na verdade, esse adenovírus ele não chega a ser atenuado, mas enfim, é a mesma coisa. Você injeta ele também e provoca a resposta, não só contra aquele pedacinho que é do corona, mas contra o próprio adeno, que é um dos problemas dessas vacinas também, porque o adenovírus é um vírus que a gente tem naturalmente no nosso corpo, então a gente já tem anticorpo. Então, às vezes, a vacina pode não pegar, porque eu estou já resistente ao adenovírus, que é o cavalo de Troia da vacina da Fiocruz. Agora, Levi, por que o Brasil não tem, precisa, que todo mundo só depende da China nesses insumos? Não, tem outros produtores. A China é grande produtor também, a própria Inglaterra também é um grande produtor. Curiosamente, vejo os Estados Unidos, por exemplo, poderia ter também ser um produtor desse tipo de vacina, mas não, nos Estados Unidos está muito na mão da iniciativa privada, né? E lá eles apostaram mais nessas vacinas que são, essas sim, são as mais inovadoras, que são a da Pfizer e a da Moderna, que são vacinas com uma tecnologia totalmente diferente, mas uma vacina de muito fácil produção, que são as vacinas de RNA mensageiro, e os resultados foram brilhantes, né? São as vacinas, se a gente for fazer um ranking aí, em termos de geração de anticorpos, são as mais poderosas mesmo, essas vacinas de RNA mensageiro. Agora, todas elas têm suas vantagens e desvantagens também, já falando, né? Cadeia de frio, né? Que é no mundo real é uma coisa que faz diferença, né? Muita diferença. A questão de quantas doses você vai utilizar, qual a necessidade de um reforço. Então, eu acho que essas vacinas, todas que estão recebendo o aval da Anvisa e das outras agências, FDA, Agência Europeia, são vacinas boas também, né? Então, o momento da gente discutir qual é melhor vai ser daqui 1 ano, 2 anos até. O importante é ter vacina, né, Levi? Claro, claro. Agora o momento é de ter vacina. Agora, eu tenho que perguntar para você, que saiu também há pouco tempo, né? Acho que foi ontem, e hoje também já disse que não é bem assim, mas aconteceu que alguns países europeus não queriam dar mais a AstraZeneca e Oxford, porque estariam tendo alguns casos de problemas de coagulação. É isso mesmo? O motivo é esse, mas assim, eu diria que
absolutamente normal, quando você começa a vacinar milhões de pessoas, você ter aparecer esse tipo de fenômeno e tem que acontecer isso mesmo. Você para, olha e depois volta. Quantas vacinas aconteceram isso? Vamos lembrar a vacina do HPV aqui no Brasil, que teve essa questão toda, né, do papilomavírus, também parou, depois voltou no Japão, parou por vários anos, inclusive. Então tem que ser estudado esses casos. Agora, são vacinas bastante seguras, foram muito experimentadas na população, mas não nunca nesse número, porque agora é que ele está sendo usado na realidade. Então vai acontecer, não só com essa da AstraZeneca. Houve uma preocupação maior com a AstraZeneca um pouco antes, porque é uma vacina que dá muito efeito adverso, muita reação colateral. Então, existia uma preocupação dos países europeus, das pessoas que já têm, né, pessoas muito idosas, com a saúde debilitada, de tomarem uma vacina que dá muito efeito, febre, dor no corpo, etc., que pode ser muito agressivo para essas pessoas, né? Então, era mais esse tipo de preocupação. Quer dizer que a gente tem que tomar o que tiver de vacina, né? Ah, não tenho dúvida. Eu acho que não estamos no momento de escolher. Todo mundo que me pergunta qual eu tomo, eu falo a que te derem, né? Então, tu tome a que te derem e vamos pensar lá na frente como provavelmente, Márcio, o que vai acontecer é que até acho que talvez no segundo semestre já todo mundo que foi vacinado talvez tome uma dose, por exemplo, de outra vacina ou uma terceira dose da mesma vacina que tomou. A gente vai ter que fazer combinações de vacinas até, para ter um efeito melhor e sempre ficar de olho o quanto o vírus é capaz de escapar da vacina. Porque acontece escapes vacinais também, e aí, por exemplo, a gripe, né, é o exemplo mais clássico, todo ano tem que atualizar e tal. Não sei se com o corona vai ser assim, mas também a gente não precisa desanimar. A gente tem exemplos, por exemplo, sarampo. Usamos a mesma vacina, sei lá, eu quantos anos, e acabou o sarampo. O sarampo só voltou, infelizmente, porque as pessoas pararam de tomar vacina. Mas é uma vacina super bem sucedida, a vacina do sarampo. A febre amarela é a mesma vacina há 80 anos. E ela acabou com a febre amarela no mundo, né? No Brasil teve um ressurgimento que pegou as pessoas que não tinham tomado vacina, né? E principalmente os macacos, coitados. Mas, então, é controlável, sim, por vacina, sem dúvida nenhuma. Agora, é um vírus diferente de tudo que a gente tenha conhecido em termos de coronavírus, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. É diferente, e lembra que teve no início muitas especulações de como é que esse vírus se foi alterado em laboratório, se não foi, se veio do macaco, se veio do morcego. Você que é virologista, que você já tinha visto algo semelhante? Sim, sim. Olha, em 2002, talvez muitas pessoas que estão assistindo vão lembrar. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora. Mas Exatamente não a mesma teve essa coisa. pandemia, não teve essa Então, pandemia. o que aconteceu em 2002? Começou num mercado de animais vivos, Animais vivos. só que foi em Hong Kong, não foi em Wuhan. E também uma pneumonia atípica e tal, que começou a cometer. E aí, teve inclusive, ficou famoso isso, as pessoas que andaram num elevador de um hotel e depois foram viajar e levaram o vírus. Um foi para o Canadá, morreu no Canadá, o outro foi para outros países. Então, houve um princípio de pandemia, mas por algum motivo que nós desconhecemos, ela foi autocontida. A transmissão entre humanos foi ruim desse vírus. E esse agora, e também veio, esse daí veio do morcego. Em 2012, nós tivemos a mesma coisa no Oriente Médio com um vírus que veio do camelo e que continua tendo casos lá, surtos que morre 6 pessoas, 5 pessoas, é a mesma coisa, uma pneumonia por coronavírus, que o vírus vem do camelo. Então, para quem já foi para Dubai, por exemplo, vê como o homem vive muito perto dos camelos lá. Tem corrida de camelo, desfile de camelo, milhares de camelos em Tem. volta de Dubai, por exemplo. Então, é próxima a relação. E aí você dá chance para acontecer essas transmissões de um bicho para o outro. Quando acontece uma transmissão, por exemplo, do camelo para o homem, o vírus demora um tempo para até ele ficar bom, né, potente para transmitir entre pessoas, não depender mais do camelo. Então, esse do Oriente Médio, por exemplo, ele passa do camelo para o homem, mas não consegue passar da pessoa para outra pessoa. Então, ele fica meio contido ali. Esse coronavírus maldito, esse SARS-CoV-2 que a gente está lidando agora, ele rapidamente se adaptou à transmissão entre humanos. E por isso que ele foi capaz de gerar a pandemia, porque ele é muito eficiente, a gente sabe disso. Agora, não é o mais. O sarampo é mais eficiente do que o corona na transmissão entre humanos. É mais eficiente. Muito Mas a mais. gente tem a Muito mais. vacina, né?
Mas a gente, felizmente, tem a vacina que é muito eficiente também. Mas ele aconteceria a mesma coisa, variantes, mutações, também poderia acontecer no sarampo. Mas como está todo mundo vacinado, as crianças tomam logo cedo essa vacina, não dá chance para acontecer isso. Não, a gente sabe que a vacina é a única maneira, mas hoje também saiu um remédio, Remdesivir, né? Para... Remdesivir, é. E esse remédio só pode ser aplicado na UTI, é isso? Eu não sei se só pode ser aplicado na UTI, né? Eu não, como você sabe, eu não sou médico, né? Então eu não lido Eu sei, diretamente você é com o paciente. virologista e biólogo. Isso. Então, assim, essa a questão, claro que a gente acompanha, né, a questão dos medicamentos, mas não tão de perto. A verdade, Márcia, é que você falou, a gente só tem a vacina. Na verdade, seria muito melhor a gente ter um remedinho que eu tomasse um comprimidinho e acabou o corona. É Para verdade. vírus, a gente tem muito pouco disso ainda, mas temos, né? Quer dizer, HIV, que era um vírus mortal, virou um vírus controlado. Recentemente foi um sucesso gigantesco o tratamento da hepatite C, que sempre foi uma doença muito agressiva e que não tinha um tratamento ruim, e hoje se fala em cura de hepatite C. Então, os antivirais eles estão se desenvolvendo. Para a corona, infelizmente, ninguém se dedicou a desenvolver um medicamento para a corona, mas esse Remdesivir já é filho de estudos contra coronavírus mesmo. Quando apareceu lá atrás, ele foi desenvolvido para isso. Ele nunca foi usado em outras doenças virais também. Então, quando aparece uma pandemia, a tendência do pessoal é vamos pegar remédios que já são conhecidos, que estão na prateleira e ver se funciona contra esse vírus. Que foi, por exemplo, a tentativa da cloroquina, ivermectina, vários outros agentes terapêuticos foram buscados, por quê? Já se conhecia o perfil de toxicidade, então, por algum dado in vitro e tal, vamos tentar ver se isso funciona, porque está na mão, está rápido. Desenvolver um medicamento demora muito. Ao mesmo tempo, os que se tentam se desenvolver e estão fazendo, isso é aquilo que o Trump tomou, anticorpos monoclonais. Também são produzidos no laboratório e é um sucesso no tratamento de várias doenças, de câncer, por exemplo, uma revolução no tratamento do câncer, esse tipo de medicação, mas é caríssimo. Fora, não tem escala para tratar esse número de casos de coronavírus também. Mas, assim, além da vacina, a gente poderia ter dado sorte de ter um medicamento como esse, mas até agora não foi encontrado. O Remdesivir, eu já vi os dados dele. Ele tem um efeito, mas não é a panaceia que a gente está buscando. Não é a cura, não é o remédio que vai ser acessível, e ainda mais se for fato que só pode ser usado em UTI, menos ainda, né? Ô, Levi, eu sei que você não é médico, mas eu preciso perguntar para você o que que você acha que, entrando nesse ritmo que está muito lento de vacinação, quais são as perspectivas que a gente tem para criar essa imunidade tão almejada por todo mundo, de rebanho que é falado? Pois é, olha, no ritmo que vai, é mais fácil a gente ter uma imunidade de rebanho por infecção natural, que a gente já viu que em Manaus falhou, do que pela vacinação, porque hoje nós estamos com o quê? 3% da população vacinada, portanto 97% da população suscetível. E com uma taxa de infecção aí, ontem nós tivemos 80 mil novos casos. Então, é, é uma corrida, né? A vacinação e o espalhamento do vírus. Se continuar assim, talvez a gente chegue a uma imunidade de rebanho combinada da vacina e das pessoas que já tiveram, que é péssimo, né? Ou seja, que vai ter muita gente já vai ter tido a doença. A gente sabe aí a taxa de mortalidade no Brasil está em torno de 2%. 2% das pessoas, dos casos de Covid, morrem, né? 2,5%. Então, um custo humano muito alto atingir a imunidade de rebanho via aquilo que alguns países até postularam no começo. Não sei se você lembra, mas a própria Inglaterra, Boris Johnson, a primeira medida que eles decidiram, falaram, vamos atingir a imunidade de rebanho, deixa o pessoal se infectar. A Suécia também. E foi um Mas exemplo que foi tiveram que muito... voltar atrás, né? Bom, os dois voltaram atrás. A Suécia, claramente, porque os dois países ao lado da Suécia, Finlândia e Noruega, são muito parecidos no modo de vida e tal, e tiveram um desempenho muito melhor usando as medidas de contenção. A Suécia voltou atrás, a Inglaterra não precisa nem dizer, voltou atrás totalmente, né? E mesmo assim ainda é o país da Europa mais atingido, né? E eles sofreram muito com isso e não podemos deixar, assim, talvez a própria variante ter emergido lá não é uma coincidência, o fato de que eles tiveram um número muito grande de casos mesmo. Então, os países que foram melhor foram os países, por exemplo, as ilhas, né? Países que são ilhas, que é mais fácil controlar, né? Controla. Austrália.
Corta, não vem Japão. ninguém. Você controla a chegada no país. Países territoriais assim, grandes como o nosso é muito difícil também a gente controlar. A Inglaterra também é uma ilha, né? Mas é uma ilha muito grande assim e tem acesso por túnel, é diferente. Hoje a gente está isolado. Quer dizer, o Brasil você não pode sair para lugar nenhum porque tem todo mundo está com medo da variante aqui, a variante brasileira, com razão. E Londres, veja só, a Inglaterra. Primeiro eles identificaram 6 pessoas com a variante P1 lá. Eles acharam as pessoas, testaram todo mundo que estava em volta, ou seja, eles contiveram a P1 lá no Reino Unido. E agora, como não está entrando ninguém do Brasil, a chance de chegar alguém com P1 é muito baixa. Já a Itália, eu tenho acompanhado, por exemplo, a Itália ontem tinha 80 casos de P1. Já é bastante. Um pouco perigoso lá. Portugal, que seria o país irmão, onde a gente tem tanta conexão, seria o candidato natural à entrada de P1 na Europa, mas eles fecharam totalmente também. Então não está indo gente daqui para lá. Agora, por que espalhou no Brasil tão rápido? Porque de janeiro, do momento que se anunciou a presença da P1, a gente não fez nada. Em termos de bloquear, e isso tem um custo humano, eu entendo isso também, não deixar as pessoas saírem do Amazonas seria muito cruel também. Mas a gente tem o dado aí da ANAC, só para São Paulo, mais de 50 mil pessoas saíram de Manaus e vieram para São Paulo de janeiro para cá. 50.000 pessoas. 50 mil pessoas. Márcia, porque quantos voos tem por dia? É Faz a verdade. conta. Vezes os passageiros e tal. E assim, o que eu estou falando, não devia ter deixado eles saírem. Não é assim. Poderia deixar, mas o que custava fazer PCR antes de embarcar em todo mundo, entendeu? É É isso que tem que verdade. ser feito. PCR antes de embarcar quem está positivo. E, olha, seria uma contenção muito maior. Agora, nós estamos vendo isso. 90% em Araraquara, né? Com o caos em Araraquara que foi descrito. São Paulo, aqui nós estamos com 80% com a situação horrível. O Rio, por algum motivo, parece que está com menos P1 do que os outros lugares. Mas é uma questão de tempo também, né? Se a gente não tiver juízo. O Elevi, você falou uma coisa tão importante que é essa questão da pessoa se proteger, né? Tem que estar se protegendo e tinha que tomar iniciativas fortes para a gente não ter o que está acontecendo agora. Quer dizer, se a gente não conter agora, daqui a 15 dias vai estar pior ainda, né? Pelo que eu estou Vai, entendendo. É vai, isso? vai. Só que agora o que aconteceu é que foi, bom, mais de 2 mil mortes por dia, uma coisa tão chocante para todo mundo. Tocante demais. Veja, São Paulo, segunda-feira, está entrando. Tem gente que não gosta desse termo, não precisamos usar lockdown, mas está adotando medidas bem restritivas mesmo, né? Portugal, que estava com a variante inglesa bombando, e Portugal estava horrível um tempo atrás, fez um lockdown bem rigoroso mesmo. Israel, Fez. que é citado como um exemplo de controle, fez um lockdown super rigoroso também. Conheço muitas pessoas que moram lá e que relataram isso, que não podia sair na rua, só podia ir na vendinha do lado de casa, 100 metros. E as pessoas respeitam, também tem isso. Infelizmente, veja, eu não vou ficar me dando de exemplo, acho chato falar isso. Mas eu, todo esse tempo, trabalhei, fui ao trabalho, saí, interagi com outras pessoas, sempre de máscara. Eu não peguei, minha família não pegou. Eu acho que se a gente tivesse tido essa consciência como população, porque a coletividade, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Nós não tivemos essa Não consciência coletiva. tivemos. Não é tão complicado. Era usar máscara, aquele distanciamento, daria para a gente estar numa situação muito melhor. Mas não adianta ficar falando isso agora. Mas adianta no sentido que podemos ainda melhorar nossa situação em relação ao P1, a questão do escape vacinal, como eu estou comentando, com essas medidas simples, né? Agora, também a gente viu que na Inglaterra, em Londres, a gente sabe que teve o lockdown, mas teve vacinação também, né? Porque se Agora, fizer só o lockdown sem vacina também, né? o lockdown é para ganhar tempo com a Para vacinação. ganhar tempo, né? Foi o que Israel fez. Israel fez 2 semanas de lockdown. Israel também estava com a cepa britânica lá bombando. E aí, Israel mandou ver, vacinou todo mundo muito rápido. Claro, população pequena também. E está tendo o melhor controle de todos os números que a gente conhece, está acontecendo em Israel. Então, tem isso também, Márcio, você tem razão. Nós temos um número limitado de doses, mas o lockdown é para dar um respiro no sistema de saúde agora, nem é por causa da vacinação, mas é evitar o colapso do sistema de saúde, né? Então, essas medidas precisam acontecer e, olha, se você olha, acompanha os gráficos dos lugares que fizeram, é muito fácil e compreensível, é inegável isso. A hora que você implanta essas medidas, a incidência cai dali 2 semanas, claramente.
Agora, tem todos esses custos aí, não é o ideal, obviamente, que a gente sabe que não é fácil você Não. impedir as pessoas de circularem e tudo mais, né? E a gente fala de aglomeração, mas a gente tem que entender que o transporte público no Brasil é lotado, né? As pessoas precisam trabalhar e vão que nem sardinha em lata, tudo amontoado. E os aviões, você faz todo aquele preparo, né, distanciamento, aí senta todo mundo juntinho no avião, aí o É. cara pede uma água, pede um drink, ou quer comer uma coisa, tira a máscara do lado do outro e tudo vai por água abaixo, né, Levi? É uma coisa assim que eu não consigo entender. Semana passada, agora aqui em São Paulo, mostraram lá umas filmagens da Estação da Luz, né, que é uma das estações principais de trem e metrô, lotado, completamente lotado. Nesse nível de proximidade, com uma máscara molhada, porque a máscara tem o seu tempo útil de vida também. Ali é muito perto, entendeu? Então ali só a máscara não resolve mesmo, tem que ter um certo distanciamento. Agora, claro que a gente reconhece que tem pessoas que têm mais possibilidade de ficar em casa e tem pessoas que têm que ganhar a vida Precisam também. trabalhar. Não tem dúvida. Então, não é uma coisa, quem está precisando trabalhar não pode ser tratado como uma pessoa do mal e que Não, mas tem que ter condições para poder ir trabalhar, exatamente. Esse é o né? negócio. Ter condições ou para ir trabalhar ou condições para ficar em casa. E o papel da sociedade e do governo é dar essa sustentação. Se a pessoa não tem comida, ela tem que receber comida para comer e ficar em casa. Ela tem que receber água potável, ela tem que receber luva, ela tem que receber máscara. É isso É que precisa ser. verdade. Não, e tem que fazer um rodízio de uso do transporte público, porque se não houver isso, vai continuar todo mundo aglomerado. Quer dizer, a coisa vai continuar que nem uma bola de neve, né? É, é isso mesmo. Olha, Levi, eu quero te agradecer muito a nossa live. Foi excelente, sabe? Você tem muitas informações. E parabéns aí pelo trabalho, que vocês são incessantes, né? Eu sei. E essa determinação de tentar encontrar os vírus, né? Saber essas mudanças todas, essas variantes. Quanto mais informação, melhor que a gente possa, né? Controlar essa pandemia, né? Porque sem informação, vocês precisam de dados, né? Para saber onde é que estão as variantes, como é que está o crescimento delas, né? Sem dúvida. Bom, eu que quero agradecer a tua oportunidade, pedir desculpas um pouco aí, o pessoal que está ouvindo, pela. Enfim, Sua voz sumiu. graves, né? Eu gostaria de estar aqui falando só com pessoas, mas não cabe a mim ficar fazendo esse papel. É, e falar isso, quer dizer, agora o nosso trabalho é focado em novos casos, acompanhar o caminho das variantes para tentar intervir o mais rápido possível, acompanhar as pessoas vacinadas, ver se eventualmente eles desenvolvem doença, para informar como é que tem que ser a vacina de segunda geração para impedir isso de acontecer. Então agora nós estamos totalmente focados nisso. E é isso que você falou. Semana passada eu não sabia quanto tinha de P1 em São Paulo, ninguém sabia. Podia ser 2%, como podia ser o que nós achamos e caímos de costas lá. Então, não podemos ser pegos desse tipo de situação mais, a gente tem que saber. Então, eu agradeço você, Márcia, aí, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Levi. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua Obrigado. dedicação. Boa Gente, noite. boa noite. Gente, muito obrigado vocês aqui que acompanharam essa live. A gente traz aqui sempre informação com pessoas super competentes, como o Levi, vocês têm visto aqui. E eu agradeço a todos vocês. A gente se vê na segunda-feira. Uma boa noite para todos. Boa noite, Levi. Boa noite.